Boa tarde a todos. É com alegria que me encontro nesta bela tarde de setembro convosco, onde trago um tema para nossa reflexão, né? E que nós realmente em conjunto possamos fazer a seguinte ponderação: se estamos dormindo, se estamos despertos, porque afinal de contas o tema da palestra de hoje é Desperta, ó tu que dormes. Isto é um enxerto de uma carta de Paulo de Tarso. E antes de avançar para o próximo slide, eu só gostava de fazer a referência que Paulo, quando fez esta colocação, não estava se referindo ao dormir fisiológico, não era aquele dormir que nós fazemos toda noite, muitos também gostam de fazer durante a sesta. Era algo além disso. Mas também eu me lembrei de uma outra situação em que consta no Evangelho de Mateus, quando Jesus pergunta, por que tu dormes? Não pudestes nem velar uma hora comigo. E aí sim, neste caso, era o dormir, justamente o dormir fisiológico, porque os apóstolos tinham adormecido. E é assim o teor da epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 14 a 17. E Paulo de Tarso conclamava os homens: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Andai prudentemente, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui gostava de fazer algumas observações, quando Paulo realmente nos indicava aquele ideal cristão, a busca do ideal cristão como sendo algo sublime e que nós realmente deveríamos buscar alcançar. E quando ele diz, andai prudentemente, não como nécios, ou seja, não como tolos, que nós possamos estar atentos e usemos de sabedoria para nós realmente estarmos despertos, no sentido de estarmos alertas e conscientes da necessidade da busca pelos ensinamentos do Cristo. Mas ele também faz uma referência aos dias maus. Não sei se recordam, ele lá diz: andai prudentemente, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Precisamos resgatar o tempo, porque os dias são maus. E o que será que Paulo quis nos dizer com essa questão dos dias são maus? Será que era o tempo a nível meteorológico? Também não era esse o caso. E sim, ele se reportava à questão dos problemas, de todos os desafios, os obstáculos que nós todos passamos. Desde aqueles tempos, dos primórdios ainda do cristianismo até hoje, nós vivenciamos esses dias maus, dias que muitas das vezes são meramente oportunidade de crescimento, oportunidades de um burilamento, de trabalharmos algo em nós. Vejamos bem, a humanidade em geral vive em estado de sono, em letargo, ou seja, em apatia. E por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si.
da destinação de cada um, do significado da existência. Ou seja, nós encontramos assim um grande grupo, não é? Acomodados, né, à situação em que se encontram, nos mais diversos aspectos. E também, né, sem ânimo, realmente parecendo estar adormecido para ultrapassar esses obstáculos, não é, que se defrontam, e muitas das vezes adormecidos no sentido de que não estão despertos para aquilo que sentem, para aquilo que acreditam, para aquilo que lhes é ensinado. Muitas das vezes ouvem, né, a palavra do Cristo, acham realmente um belo ensinamento, algo muito edificante, mas é quase como entrasse num ouvido e saísse no outro. Né? Não existe a menor vontade de aplicar isto no dia a dia, ainda que seja algo muito ínfimo, algo assim muito simples, porque nós, enquanto espíritos imperfeitos, temos ainda muitas limitações, não é? Temos ainda alguma dificuldade em ultrapassar alguns vícios e paixões que trazemos ainda de encarnações passadas. E é daí que a gente encontra uma humanidade praticamente adormecida, não é? Faltando haver aí esse despertamento. Felizmente, não é? Nós não vamos tomar isso como regra geral e que se aplica a todos, não é? Afinal de contas, né, estou aqui de um bom grupo com um número de pessoas em que eu tenho a certeza de que não está totalmente adormecida, não é? Nós, inclusive eu, podemos até estar adormecidos para alguns aspectos, não é? Mas num todo, não é? Felizmente, nós que já temos o conhecimento da doutrina, que estudamos, não é? Vemos as palestras, temos acesso à literatura espírita, já temos, né, uma bagagem, né? Já temos subsídios para que nos possibilite, né, que este despertamento vá acontecendo. No livro Pão Nosso, né, na mensagem que tem por título Necessário Acordar, eu retirei o seguinte trecho: a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável, e eu friso bem, indispensável, examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Ou seja, para, né, como diziam também, tomar as rédeas, né, do seu próprio destino. É muitíssimo importante, né, e acho que isso também é possível, né, tenha vindo de encontro também a palestra da semana passada, porque assim, parece algo que estão sempre a falar disso, mas é mesmo muito, muito importante essa questão dessa autoanálise, né, onde nós, assim, de uma maneira muito sincera, muito direta, só nós, é algo muito íntimo, não é? Analisarmos, né? Olhar para dentro de nós, né? Termos consciência de que temos limitações, temos sim, termos consciência que somos um espírito imperfeito, ainda imperfeito, mas em franca evolução, não é? E que nós precisamos, não é, definir, não é, ter alguma estratégia de como é que nós vamos, né, trabalhar em nós isso. Porque muitas das vezes precisamos de uma ajuda, não é? Grande maior parte das vezes a gente precisa de uma ajuda, seja de uma ajuda, né, que vem através, né, da doutrina, mas muitas das vezes precisamos de um contato, né, com o outro,
né? Alguém que vai partilhar a sua experiência de vida, alguém que realmente no atendimento fraterno, né? na casa espírita, possa lhe permitir que conte, né? Exponha de uma maneira sigilosa, obviamente, aquilo que lhe aflige, as suas dúvidas, as suas questões, né? Porque muitas das vezes, quantos de nós têm a vontade e até mesmo a necessidade de falar, mas infelizmente não encontramos pessoas para nos ouvir. Encontramos sim pessoas que estão preocupadas conosco, pessoas que até querem realmente nos ajudar com muito boa vontade, mas nós, e fica assim também um alerta, acabamos atropelando a pessoa e começamos a falar. E o outro, que acha até talvez um pouquinho constrangido e até mesmo achando que faz sentido sim aquilo que está se colocando, não é? Acaba por se calar. Então fica aqui também já esse parêntese com relação a isso. E é um pedido, né, que eu faço, que nós tenhamos um pouquinho de atenção com relação a essas questões. E faço já um convitezinho a uma reflexão sobre duas questões. A primeira seria como é que nós reagimos às situações do dia a dia. E voltando lá à questão será que nós estamos adormecidos? Será que nós estamos despertos? Será que nós estamos com uma postura? Bem, isso não tem muito bem, não tem nada a ver comigo. Deixa ao lado, ainda não está me afetando, deixa ao lado. Vou pensar nisso só um pouco mais para frente. Será que nós realmente estamos esquecendo um pouquinho, não é? Quando exemplificamos, tentamos, não é? Exemplificar, colocar no nosso dia a dia as orientações, não é? Contidas no Evangelho de Jesus, né? E nós, muitas das vezes, nos desviamos um pouquinho quando nós trazemos algo que venha só em direção a nós. E esquecemos um pouquinho do outro, seja o outro que está muito próximo a mim, no meu círculo familiar, seja aquele que está no meu local de trabalho, seja o meu vizinho, seja alguém com quem eu encontro na rua. E muitas das vezes, não é, nós precisamos ter aquela vivência evangélica. Mas aqui chama uma atenção de que este evangélica refere-se ao Evangelho, não é? Não a doutrina evangélica, não é? Aos evangelistas, melhor dizendo assim. Então, essa minha vivência evangélica, partilho eu, não é? Tem sido uma busca realmente com vontade de seguir os ensinamentos, né, as orientações. E quando eu até realmente incorro numa situação em que não vai nada de encontro, né, a que eu já li e quantas vezes até já trouxe a reflexão aqui, mas fica como um ensinamento e me faz rever, né, aquela minha postura em que num determinado momento qualquer do meu dia, seja antes de dormir, pela manhã, na minha hora de almoço no trabalho, isso não importa. Desde que nós tenhamos um momento em que nós possamos destinar alguns minutos, que sejam, não é preciso tanto, para essa nossa autoanálise, para nós vermos aqui como nós temos, né, andado a proceder, como é que estão as nossas atitudes, muitas das vezes os nossos pensamentos, se isso vem realmente, né, a essa questão da vivência do Evangelho do Cristo. Não
podemos nos esquecer que nós nos encontramos, não é, num planeta de provas e expiações, né? Planeta esse que o mal ainda, né, se faz presente, mas que o bem realmente vem também aumentando, né? A incidência do bem vem se aumentando, especialmente estamos nessa fase aí de transição planetária, e nós precisamos, aliás, devemos mesmo conduzir os nossos passos, né? As nossas atitudes com muita cautela, né? Para que nós não venhamos a perder esta oportunidade tão boa, né? Tão gratificante e valiosa mesmo, de estarmos encarnados, né? De termos esse corpo de carne, né? Que abriga o espírito, para que nós possamos aqui estar e que nós realmente consigamos resgatar todo esse tempo perdido em encarnações passadas, em que nós venhamos assim a repetir e cair em determinados erros, né? E passa encarnações e encarnações e nós estamos ainda muito adormecidos, né? Não estamos despertos para essa mudança necessária que se faz, porque afinal de contas estamos destinados à felicidade e temos que fazer esse percurso, esse caminho de evolução. Eu falei aqui em tempo, não é? E gostava de frisar que os minutos, os dias, os séculos, né, têm a mesma duração para todos os seres, sejam os que, para homens, mulheres, crianças, católicos, espíritas, ateus, todos temos, não é? Deus nos concede 24 horas ao dia, independente da diferença do fuso horário, não é? Nós todos temos 24 horas por dia, ou seja, todos nós temos, não é, que nos ajustar a esse tempo que não para, ele realmente não para. E isso trazer para essa nossa evolução, não é? Para esse nosso caminhar enquanto espíritos imperfeitos em franca evolução. Afinal de contas, temos um tesouro de valor inestimável, concedido a todos por Deus de forma indistinta. Ou seja, não há que é mais tempo para este ou para aquele. A grande diferença que vai fazer na questão do tempo é a maneira como nós vamos utilizá-lo. E aí fica a pergunta: usamos o nosso tempo ou apenas desperdiçamos? Estamos só passando tempo, né? Isso é só um passatempo? Ou realmente estamos aproveitando e trazendo esse tempo para a questão dessa oportunidade de encarnação? O que nós estamos fazendo, né, dela? No meu caso, já estou com 50 anos, quer dizer, nesses 50 anos, o que eu aqui andei a fazer, né? Todos esses, se eu for traduzir isso em minutos, em dias, olha, o quanto de tempo eu já tive e hoje tenho a consciência do quanto desperdicei e estou tentando, né, conseguir, né, reverter isso, né, com o tempo que ainda tem, porque afinal de contas, né, nenhum de nós sabe quando é que seremos, né, chamados a retornar à pátria espiritual. E se nós realmente pudermos, né, adquirir um patrimônio valioso de experiência, de conhecimento, de virtude, da questão da sabedoria, mas não a sabedoria intelectual falando,
tão somente, mas a sabedoria, né, de vida, de aprendizado, das questões que nós realmente podemos adquirir no nosso dia a dia. E eu trouxe aqui um pequeno exemplo com a questão do maledicente. Vamos fazer um parâmetro com a questão do tempo, né? Do tempo que é concedido a todos indistintamente. Quantos minutos perderá diariamente o maledicente divagando sobre o comportamento alheio? Pode ser algumas horas, uns minutos, ou até dias, ou coisas que podem até se transformar em anos. E quantas existências gastará depois esse mesmo maledicente às voltas com os males que sedimentará em si mesmo? Ou seja, esse vício, né, não representa apenas uma perda, mas também um comprometimento, né, com o futuro. Porque veja bem, a questão, né, a pessoa maledicente, ela vai estar, né, semeando, né, à volta de si, não é, o resultado dessa ação. E muitas das vezes, não é, vai semear discórdias, não é, vai semear conflito entre pessoas e futuramente vai ter que, né, resgatar, não é simplesmente fazer o mal e ficou. Não, isso vai ter consequências. Isso vai ser nada mais, nada menos, não é, do que a necessidade, né, que com a misericórdia divina ele vai ter em encarnações à frente, ou muitas das vezes na mesma, não é? Nunca devemos perder essa questão dessa rapidez, só fica para frente. Não, muitas das vezes está acontecendo já nessa encarnação e ainda bem que sim, não é? Que há esse aproveitamento. Mas que haverá a necessidade de utilizar esse tempo precioso que nós temos enquanto encarnado, justamente para rever todo esse mal que andou a espalhar. Com relação a essa questão de as ações e o tempo, eu selecionei um soneto que se chama Conta e Tempo, de Laurindo Rabelo. Ele que foi médico, professor e poeta. Teve sua morte prematura aí por volta dos 38 anos, no ano de 1864. Então vamos ver. Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Quer dizer, parece assim um jogo de palavras, mas se nós formos observar com calma, não é? Nós estamos vendo porque assim, dar conta do meu tempo, não é? Eu desencarnei, então, e o que foi feito, né? Helena, o que você fez, supostamente, dos seus 72 anos, enquanto encarnada? O que foi feito, não é? É necessário, né, dar conta desse tempo, porque, afinal de contas, né, foi uma encarnação inteira, não é? Na expectativa de atender, não é, ao meu melhoramento enquanto espírito, a me proporcionar oportunidades para minha evolução. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu andei perdida com tanta coisa, não é, que realmente nem era importante, e eu gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, dado me foi bem tempo e não fiz conta.
né? Todos nós temos, né, tanto tempo. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Né? Vai chegar um determinado momento em que, lamentavelmente, já não vou, né, conseguir fazer essas contas. Ó vós, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Então, né, na sua veia poética, né, e já vamos atender a esse chamado, a esse alerta. Se aqueles que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu, o não ter tempo. E assim, não é? Fica um pequeno alerta dessa questão da conta e também de ministrarmos o tempo. Nós podemos, né, dar conta do tempo, fazer contas ao tempo, tudo isso requer o quê? Ação, requer atitude. E nós podemos, né, começar tentando corrigir essas nossas próprias imperfeições. Né? Daquela análise que fizemos e tendo em vista esse soneto de dar conta ao tempo, que todos tivemos tempo, vamos estar mais alerta, vamos estar despertos e realmente atentos de que, uma vez identificados, né, aquelas imperfeições, algo que nós precisamos trabalhar em nós, vamos agir, vamos em frente. No livro Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti, ele nos diz: aprenda a identificar tendências inferiores em si mesmo, combatendo-as com persistente disposição. Ou seja, é algo que tem que ser trabalhado insistentemente, não é algo que a gente consiga fazer assim e resolver de uma hora para outra. Responsáveis pelos nossos fracassos no passado, constituem permanente ameaça às oportunidades de edificação no presente. Ou seja, eu que já trago, não é, algumas dessas tendências e posso partilhar, no meu caso, da intolerância, não é? Que é algo que eu já identifiquei em mim, não é? Algo que já vem trazendo, não importa se é de uma, de duas ou de 10 encarnações e que ainda não consegui resolver isso. Estou desperta, consegui identificar nisso. E, dentre outras imperfeições, não é? É algo que eu busco trabalhar em mim, justamente porque, para que esta minha intolerância não venha a comprometer, né, tal como está dizendo aqui, e ameaçar essa edificação de uma encarnação produtiva, no sentido de que melhorei, consegui subir um degrauzinho, não resolvi toda a questão da minha intolerância, mas já estou bem melhor do que em encarnações passadas. Carl Jung, não é, que é um psiquiatra, professor universitário e também psicólogo, né? Ele fez a seguinte citação: que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. E todos nós havemos de concordar com isso, né? Se nós conseguirmos aí colocar em prática, né, tudo isso, já vai ser realmente um grande passo que estamos dando, né, na melhoria das nossas ameaças inferiores. O que faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faço.
E aí me fez, né, lembrar, não é? Quando Cristo diz, quando ajudamos alguém, quando acolhemos alguém, é o Cristo que fazemos. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Olha, esta reflexão de Jung, né, que eu gosto imenso da literatura dele, é algo que realmente balança mesmo, mexe mesmo com a minha estrutura, no sentido de que nós podemos, né, estar sendo o inimigo de nós mesmos, porque quando não nos respeitamos, não nos amamos, né, nós, né, nos colocamos numa posição de inferioridade, né, perante o outro, perante uma situação. Nós muitas das vezes estamos inibindo as nossas capacidades. Muito obrigada, senhora, é isso mesmo. Nós estamos não sou capaz, não posso, ela faz muito melhor do que eu, se eu realmente, né, me deixasse levar por esses pensamentos, posso vos assegurar que eu não estaria aqui hoje, porque ainda tenho aquele nervosismo, que é muito bom, né, que a gente realmente tenha isso. Mas eu vejo, assisto, seja presencialmente, ou seja no YouTube, pessoas ilustres no sentido de não só ser um orador, ser um conhecedor da doutrina e essencialmente a sua atitude, o seu exemplo, o seu dia a dia, refletir tudo que ele vem trazer para o público. Se eu ficasse assim, eu falasse, nem nunca eu, coitada de mim, não consigo, não vou. Mas não, vamos lá, pedimos auxílio, não é? Pedimos auxílio, obviamente, a espiritualidade que nos intui, porque reconhece a nossa boa vontade, a nossa realmente busca por melhorar, né? Pedimos ajuda ao encarnado, né? Que verifica, que dá uma sugestão e que indica bibliografias, etc. Mas que realmente é muito, muito triste quando nós nos deparamos com aquela questão onde, muitas das vezes, né, nós estamos sendo algozes de nós mesmos. Tenhamos muita atenção a isso. E eu fico aqui com a seguinte questão: o que é que nós estamos semeando ao nosso redor? Que é aquele ditado muito popular, não é? Vai colher o que semeou, não é? Qualquer coisa assim, não sei bem dizer o ditado. Você vai, né, colher aquilo que plantou, alguma coisa assim. Porque uma vez semeando, né, dali vai florescer alguma coisa. Mas até florescer, nós precisamos ter a atenção que entre o plantar e o colher existe o regar e existe o esperar. Porque nós também, com essa nossa característica de muito imediatistas, queremos semear, não é? E queremos logo o retorno. Isso trazendo, né, para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, para as nossas ações, não é? Fizemos, e muitas das vezes, quando não vem logo aquilo que nós desejávamos, né, que aquela sementinha que eu lancei
desce o fruto. Se não vem aquele fruto, ficamos muitas das vezes tristes, decepcionados, achando que já não vale a pena, etc, etc, etc. Tenhamos então essa atenção que quando nós falamos desse ditado, né, semeando que vamos colher, tenhamos também a observação de que é preciso regar. E que rega que vai ser essa no nosso dia a dia? É insistir, é persistir, é mudar alguma atitude, porque talvez daquela maneira que eu estou procedendo não está sendo, né, o melhor, não está dando o resultado que eu gostava, por isso eu preciso tomar um outro rumo e por aí afora. Eu vos trago uma poesia que aparentemente não tem nada a ver, mas depois eu achei que se encaixava no tema perfeitamente. Autobiografia em 5 pequenos capítulos. É muito breve. E nós vamos trazer isto para a nossa vida e cada um vai tentar localizar isso no seu contexto. Capítulo 1. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada e eu caio. Estou perdido, estou desamparado. Não é minha culpa. Demoro uma eternidade para encontrar uma saída. Vamos ver o que acontece no capítulo 2. Capítulo 2. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não vejo e caio novamente. Não acredito que estou no mesmo lugar. Mas não é minha culpa. Ainda leva muito tempo para eu sair de lá. E aí eu faço já uma observaçãozinha, que a questão dos erros, situações, pessoas, né, que muitas das vezes nós sabemos que não nos fazem bem e nós ainda insistimos, né, e caímos naquela, entre aspas, armadilha. Nós ainda, se vemos que por ali não está dando certo, não está tendo um bom retorno, né? Não está me fazer bem, mas eu insisto em ir por ali. Vamos ver o que vem ao capítulo 3. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está lá. Eu já consigo identificar o buraco, coisa que antes eu não fazia. Eu ainda caio. É um hábito. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Eu saio imediatamente. E aqui eu queria fazer uma observação muito importante. É preciso que nós, né, adequemos o contexto, né, a proposta que eu trago aqui hoje. E nós vamos, substituir esta questão da culpa por responsabilidade, né? Vamos fazer assim: a responsabilidade é minha, porque eu estou trilhando aquele caminho, eu sei que ali tem um buraco, eu passo pela mesma rua, eu ainda caio naquele buraco, não tomo nenhuma atitude. A responsabilidade é minha, porque a consequência de eu cair naquele buraco, né, naquele obstáculo, naquele erro, problemas com aquela pessoa X ou Y, vai ser minha responsabilidade. Capítulo 4. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu ando em volta disso. Olha, aqui já consegui identificar onde é que está o buraco e já tomei uma atitude diferente. Se não estava dando por um meio, né, eu vou contornar, né? Já trouxe um aprendizado para a pessoa. E finalmente desço outra rua.
Não é? A autora, né, dessa autobiografia é Portia Nelson. Ela que é uma norte-americana e que venceu o cancro da mama, e depois, inclusive, esse texto é muito usado para questões de autoajuda. E achei que também era muito pertinente para o contexto que vos trazia hoje. Para que consiga acordar do pesado sono a que se submete, é necessário todo o empenho possível, de modo que possa arrebentar as cadeias que o vêm atando ao processo de autocompaixão e infelicidade, de autodesestima e desrespeito para consigo. Vamos nos empenhar, meus amigos. E estar acordado, o que seria? Aqui fica uma sugestão. É encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Libertar-se dos medos que o imobilizam na inutilidade. Redescobrir a alegria de viver e de agir. Ampliar o campo da comunicação com a natureza e todos os seres. Multiplicar os meios de dignificação humana, colocando-os ao alcance de todos. Submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda parte. Quer dizer, para essa significativa proposta de iluminação, então como nós encontramos, né? Basta nós acordarmos, abrirmos a janela, né, nos depararmos com um céu, né? Nesse caso, né, ainda estamos com um céu azul, brilhante, mas também se tivermos com um céu com nuvens, também saibamos admirar a beleza das nuvens, porque elas também são criação de Deus, não é? Então, que nós realmente possamos dar um olhar para as plantas, né, para os animais, para coisas que passam por nós, e nós, naquela ânsia, naquele tempo em que é tão corrido e que muitas das vezes corremos e estamos vivos. Exatamente, estarmos vivos, não é? Essa oportunidade vale muitíssimo a pena. Quando se está desperto, as conquistas e os encontros são internos, resplandecentes e calmos, poderosos como o raio e suaves como a brisa do amanhecer. Portadores de vida, conduzem o indivíduo na direção segura de si mesmo, fazendo que possa compreender os que dormem e não se interessam pela decisão de entender-se ou compreender a finalidade da existência. Quer dizer, quando nós, né, estamos despertos, temos ainda aquele olhar caridoso, né, sem julgamento daquele, né, que ainda não despertou. E, inclusive, com esse tema, ó tu que dormes, não é? Essa questão do despertar, eu gostava de vos trazer uma música e que realmente traz na sua letra mais alguns elementos para a nossa reflexão. Tem bom ânimo e age
Sente num campo florido, nas relvas da dor. De Renato Pavani. E como fonte de pesquisa para o tema desta tarde, eu utilizei o Livro dos Espíritos, o livro Pão Nosso e o livro Uma Razão para Viver. E para terminar, gostava de lembrar que é urgente examinar-se e realizar o esforço pessoal para se levantar do estado em que nos encontramos, permitindo-se planificar, receber a luz que emana do Cristo. Que, tal como dizia na música, que nós possamos, com simplicidade, vestir a roupa da coragem, da vontade de seguir em frente, de estarmos despertos para o ensinamento do Cristo. Muito obrigada, boa tarde a todos.